Conforme dissemos durante a introdução, que vocês já devem ter assistido, daremos início hoje à primeira parte do nosso curso. Nós vamos começar abordando o sistema da dívida. Algumas pessoas podem estranhar, mas vai começar falando do sistema antes dos conceitos? Sim, nós escolhemos essa metodologia porque, devido às nossas práticas em auditoria cidadã, nós compreendemos que, para que se compreenda bem a atuação, o papel da dívida no capitalismo financeirizado atual, é fundamental entender o esquema do sistema da dívida. Então, hoje, nós vamos explicar como funciona esse sistema da dívida, porém, inserido na conjuntura internacional, marcada pela financiarização, pelas crises. Em seguida, nós vamos abordar o poder do sistema financeiro, como esse poder tem se concentrado e qual é o papel da dívida nesse contexto. Em seguida, vamos tratar especificamente do sistema da dívida. O que é o sistema da dívida? Como ele opera? Como ele se repete nos diversos países? Depois vamos falar dos salvamentos bancários e a sua relação com a dívida pública. Por último, os privilégios legais do endividamento público. E vamos ter uma parte prática. Vamos ter uma parte prática para mostrar, com exemplos concretos, a atuação do sistema da dívida. Então, vamos dar início. A primeira parte dessa aula de hoje é a conjuntura internacional. Financeirização, crise financeira e a transformação dessa crise financeira em crise da dívida. Vamos lá. Todos vocês já devem ter ouvido falar que nós vivemos uma fase de financeirização da economia. Essa fase é a fase atual do capitalismo. Essa fase não iniciou ultimamente, ela iniciou lá nos anos 70. Nós vamos ver algumas características desse início, dessa fase de financiarização. Mas o que caracteriza essa fase? Qual é o grande pilar da financiarização? É justamente a dominação do âmbito financeiro sobre todos os demais âmbitos da economia. O âmbito produtivo, comercial e até político e econômico. Então, esse é o pilar da financiarização. Esse fato provocou uma transformação nas relações econômicas, à medida que o setor financeiro exerce toda essa dominação, né? E por que ele passa? Quer dizer, qual é a consequência dessa grande dominação financeira? Os rendimentos do setor financeiro passam a superar qualquer outro rendimento produtivo. Então, os grandes capitalistas, às vezes, já não estão dispostos a esperar o lucro decorrente do processo produtivo comercial. Eles partem para atividades extremamente especulativas no mundo financeiro, com a produção de papéis, inclusive papéis sem lastro, não é? Nessa ciranda de papéis lastreados em outros ativos, os chamados derivativos, que a gente vai abordar rapidamente também, não é? Dessa forma, a gente verifica, nessa fase do capitalismo financeirizado, a multiplicação dos fundos financeiros. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o Fundo Soberano, o Fundo Social do Pré-Sal, os fundos de pensão, inclusive o recente Funpresp, que foi regulamentado, que será um fundo para servidores públicos. Nós vamos falar do risco que representam esses fundos neste mundo financeirizado. Porque todos nós sabemos como funcionam os fundos. Os fundos não permanecem com os recursos. Por exemplo, no caso de fundos de pensão, ele não permanece com os recursos que os trabalhadores entregam e que o setor patronal, seja público ou privado, entrega. Não, ele não permanece com esses recursos. Como é que funciona o fundo financeiro? Ele recebe estes recursos e aplica em papéis, não é? Nessa conjuntura da financiarização, nós temos a orientação da economia totalmente voltada para beneficiar o setor financeiro. Vamos dar alguns exemplos. As reformas. Em geral, nós compreendemos que uma reforma deve ocorrer para melhorar as coisas. Como nós fazemos na nossa casa. Nós reformamos a nossa casa para melhorar alguma coisa. Mas qual tem sido o objetivo das últimas reformas econômicas? Ao invés de serem voltadas para melhorar principalmente a vida da sociedade, elas são voltadas para retirar direitos, para reduzir o patrimônio estatal e para entregar patrimônio ao setor privado, beneficiando ao setor financeiro. Por exemplo, essa foi a orientação das privatizações, da reforma tributária, da reforma trabalhista, da reforma previdenciária.
cujo eixo principal foi a criação de fundos de natureza privada, né? Sem qualquer segurança para os trabalhadores, como nós veremos aqui. Além das reformas políticas e monetárias. Nós vamos comentar um pouco sobre elas. Um dos pilares dessa fase atual do capitalismo financeirizado é a chamada independência dos bancos centrais. Nós colocamos independência, entre aspas, porque a independência pregada justamente pelo poder financeiro que domina essa atual fase da economia mundial, é a economia do Banco Central em relação aos governos. Porque, na realidade, os bancos centrais são totalmente vinculados e dependentes da orientação ditada pelo poder financeiro. Então, por que a independência dos bancos centrais é tão perseguida nessa atual fase do poder financeiro? Porque um dos pontos que iria abalar os ganhos do setor financeiro seria um processo inflacionário. Então, a principal meta dos bancos centrais passou a ser o controle inflacionário, deixando de lado as outras metas do modelo econômico que interessam à sociedade, como o pleno emprego, o desenvolvimento sustentável, a distribuição da riqueza, o controle dos mecanismos de distribuição de riqueza, etc. Não é? Dessa forma, nós temos os bancos centrais voltados para o controle inflacionário. E o que é mais grave? As teorias atuais de controle inflacionário, muitas vezes, não controlam o tipo de inflação que temos, como é o caso aqui no Brasil. Na próxima aula nós vamos falar nisso, mas eu já vou adiantar. O tipo de inflação que temos no Brasil, ela é provocada principalmente pelas elevadas tarifas dos serviços públicos que deveriam ser controladas, administradas pelo governo, tarifas de energia, de telefonia, de transporte, etc. E também pelo elevado preço dos alimentos. Pois bem, a política de controle de inflação, colocada em prática principalmente pelo Banco Central do Brasil, ela é baseada em juros altos para conter a inflação. E eu pergunto a vocês, essa alavanca de aumentar os juros para conter a inflação, ela tem alguma relação com o preço das tarifas? Se aumentarmos os juros, o preço da energia, da telefonia, do transporte, dos alimentos, vão cair? Não, não vão cair. Então, isso mostra como as políticas econômicas atuais estão voltadas para os interesses do poder financeiro. Né? É claro que todos nós queremos o controle inflacionário. Então, para controlar a inflação, não deveria ser acionada a alavanca da alta dos juros. Deveria ser acionada uma outra alavanca de controle das tarifas e de uma política agrícola que reduza o preço dos alimentos através do incentivo à agricultura familiar, que é a principal responsável por colocar os alimentos na mesa dos brasileiros.